Cristina de Andrade, eu sou nefrologista pediátrica da Escola Paulista de Medicina, Unifesp. Eu não fiz a graduação aqui na escola, eu fiz em São José do Rio Preto e vim para São Paulo, para a Escola Paulista de Medicina, para fazer residência em pediatria. Nos primeiros meses foi muito difícil, porque eu sempre vivi na casa dos meus pais e, de repente, vir para São Paulo, uma cidade grande, ficar sozinha foi um desafio. O que diminuiu um pouco o sofrimento daquela época foi o fato de eu ter ficado na residência médica. Eu ficava com outras residentes que tinham o mesmo problema que eu, a gente compartilhava a mesma angústia, mas a gente percebia assim que os médicos da Escola Paulista, os meus colegas residentes, os meus residentes que fizeram a graduação na escola, nos recebiam muito bem. Então nós nos sentimos acolhidas, né? Apesar de sermos de fora, a gente não tinha nenhum problema na parte de entrosamento mesmo, né? Éramos tratadas como iguais, o que nós sabemos que não é verdade em outras instituições. Bom, aí eu fiz pediatria e eu escolhi nefrologia pediátrica por quê? Porque na época a minha sobrinha tinha infecções urinárias de repetição associada a uma malformação do trato urinário, e a gente sabe que a associação de malformação de trato urinário com infecção urinária de repetição pode levar à doença renal crônica. E na época o meu professor, o Dr. João Tomás, ajudou bastante, ele ficou sendo médico dela, né? E aí meu interesse pela nefrologia pediátrica. Acho que quanto mais a gente estuda uma área, mais se interessa, mais fácil ela fica para a gente e mais desafiante, né? Então, eu percebi que eu fazia pediatria é prevenção, na verdade, né? E eu poderia atuar de uma maneira preventiva fazendo nefrologia pediátrica, né? Evitando que muitas crianças, que se não fossem conduzidas de maneira adequada, elas poderiam chegar ao transplante ou à diálise peritoneal, que teria um impacto irreversível na vida delas, né? Então, eu acho que professores marcantes foram duas pessoas, na verdade, acho que mais marcantes. O Dr. João Tomás, né, que depois ficou meu chefe durante anos no serviço, e é uma pessoa muito bondosa, muito experiente, que tem muito conhecimento. E o outro foi o Dr. Jorge Amorim, da vascular. Na época, quando eu estava terminando o R2, eu tive um problema de saúde, tive uma trombose de veia ilíaca, e foi muito grave, né? E o Jorge que cuidou de mim, que cuida até hoje. Então, assim, acaba nascendo uma amizade, né? Então, os professores da Escola Paulista, eles se tornam amigos, né? E acho que é isso que a gente tem que tentar ser também, né? Amigos não só professores, né? Mas amigos dos estudantes, né? Porque essa interação vai para o resto da vida, né? Então, a gente é professor, depois a gente se torna colega. E às vezes a gente se torna paciente, né? E nós vamos se tornar pacientes muitas vezes agora dos nossos alunos. Eles que vão cuidar da gente, na verdade. E os alunos da Escola Paulista, eles saem muito bem formados. Muito bem formados. Eles têm condição de trabalhar em qualquer lugar desse país, né? E até mesmo fora. E acho que o impacto da pandemia do Covid, isso aconteceu em toda a universidade, né? Infelizmente, foi uma fatalidade, né? Então, os estudantes ficaram 2 anos em EAD, que a gente sabe que para a medicina realmente não funciona, né? Eles precisam de prática para integrar os conhecimentos. Mas vamos tentar, né, resolver esse problema para que eles continuem assim, saindo excelentes. Em relação aos meus colegas de residência, então, assim, alguns continuam aqui, né, até no departamento de pediatria, né? A Deise, a Tereza, né? Então, assim, eles continuam aqui e nós continuamos sendo amigas até hoje, né? Então, a Deise se formou na escola, a Tereza era de fora,
mas a gente vê assim, realmente não existia diferença entre nós, né? Então nós formávamos um grupinho que permanece. Assim como quem era o meu R2, né? Meus R2 mais próximos, alguns ficaram, outros saíram, mas a gente acaba se encontrando, né? Ocasionalmente e se respeita, acho que se admira, porque foram anos e anos de convivência, né? Com a Deise, por exemplo, com a Tereza, desde a residência até hoje, né? Então, acho que eu conheço a trajetória dela, ela conhece a minha trajetória. Então, a Deise, por exemplo, até o dia que saiu o resultado, se eu lembro, ela estava com o marido dela, o Afonso, da Neuro. Saiu o resultado, a Deise super extrovertida, né? E ela começou assim, a pular de alegria que ela tinha saído. Eu olhei meu resultado, eu sou tímida, digamos assim, né? Eu olhei meu resultado e fiquei quieta. Aí ela falou, não, Cristina, não se preocupe, você presta o ano que vem, você vai passar. Eu falei, não, Deise, eu passei. Então, assim, são manifestações distintas, né? E a gente é amiga desde então, assim, desde eu saber o resultado, né? Que se tinha ou não passado. Tá? Assim como na prova assim, de residência, na entrevista, que foi o Dr. Mauro Batista, a doutora Ana Lúcia Goulart, que eles são professores, foram quem fizeram a entrevista, né, de uma maneira assim, muito amigável, como continua até hoje, e eles são professores e são muito amigos também. Né. Em relação ao meu casamento, meu marido, ele não fez graduação aqui na Escola Paulista, mas ele fez residência na Escola Paulista. E a gente acabou se encontrando no Hospital Infantil Sabará. Então, nós dois, como pediatras, a gente acabou trabalhamos juntos e casamos, né? Foi assim. Profissionalmente, a gente se encontrou e acabou surgindo uma amizade, depois nos apaixonamos. Né? Que foi bom, né? Então, assim, também tem um elo com a Escola Paulista de Medicina, né? O fato dele ter feito residência aqui na escola. Aí depois, voltando ao assunto da residência, quando eu era residente de pediatria, eu gostava bastante da Nefro, e a Nefro tinha bastante procedimento, sabe? Então, desde aquela época, por exemplo, a gente passava catéter para fazer diálise peritoneal, embora possa parecer absurdo, eu adorava, a gente ficava, às vezes, de plantão a noite inteira, dialisando as crianças, e assim, essa interface nefrologia, nefrointensivismo e nefro-neonatal, que tem muitas crianças que nascem com problemas renais também. Toda essa proximidade sempre me atraiu, né? Então, a escolha da especialidade se baseou nisso. É uma especialidade no qual você pode fazer ambulatório, né? Você pode ter seu consultório com doenças mais tranquilas, né? Como síndrome nefrótica, uma infecção urinária, uma hipertensão. Você pode trabalhar em hospital com pacientes mais graves, né? Pacientes às vezes internados em UTI. Você pode trabalhar em diálise, né? Ou diálise crônica, né? E você pode trabalhar também na fase aguda, por exemplo, que a gente faz muito, assim, terapias dialíticas, hemodialíticas contínuas para pacientes gravemente enfermos, né? Associado a ECMO. Então, assim, você tem uma gama de possibilidades. Aí você pode ir para o lado que você quiser, né? Então, eu acho que, sim, em relação à escolha da profissão, as pessoas têm que ver o que gostam, né? A especialidade, qual você mais se aproxima, né? Que você sente prazer em estudar, sente prazer em estar junto com os pacientes, né? Porque é isso que você vai fazer a vida toda. Então, você tem que escolher uma especialidade da qual você goste, né? Porque se você gosta daquela especialidade, vai ficar muito fácil para você, né? Então, se você é obstetra e você gosta disso, não vai ter problema você acordar à noite para fazer um parto, fazer uma cesárea, né? Mas se você não gosta, isso vai se tornar insuportável na sua vida, né? Então, eu acho que o recado que eu tenho para dar para os estudantes seria esse, assim,
procure fazer uma especialidade na qual vocês se identificam, né? Que seja prazeroso, porque isso vai ser para o resto da sua vida. Você escolheu, não que você não possa mudar, né? Eu tive colega que fez dermato e depois ela resolveu ser juíza, fez direito e hoje ela é juíza. Mas assim, é uma opção, na verdade. Você pode mudar de especialidade em qualquer momento, né? Mas se você é médica, gosta de ser médica, a especialidade que você vai fazer tem de ver assim, de acordo com o que você escolher, né? O que você gosta realmente. Esse acho que é a melhor escolha, porque depois tudo acaba assim. Se você é bom naquilo que você faz, você vai conseguir ser um profissional brilhante, né? Ou pelo menos um pouco mais acima da média, né? Vai conseguir exercer sua profissão de uma maneira satisfatória, né? Você vai se dedicar e, lógico, que com a dedicação vem a recompensa, né? Os pacientes te reconhecem, seus colegas te reconhecem como sendo uma boa profissional, né? Independentemente da área na qual você exerce, sendo uma patologista, né? Ou sendo uma neurocirurgiã, tanto faz, né? O importante é que você goste daquilo que você faça e faça com amor e profissionalismo. Não tem ninguém médico na minha família, isso não tem. Meus pais são professores, né? Eles eram diretores de escola, de ensino fundamental. Na minha família, ninguém fez medicina. A maioria ou eram professores ou foram para a área de direito. Então, tem vários primos que fizeram direito. Acho que a grande maioria fez direito. Minhas sobrinhas todas fizeram direito. Só o filho de um primo meu que fez medicina. Ela fez medicina na Unicamp. Mas ninguém fez. Mas, assim, eu sempre gostei um pouco da área biológica. Desde o começo, desde quando eu estudava, né, no colegial. Eu sempre gostei, foi uma área com a qual me identificava. E quando eu estudava no colégio, eu lembro assim, que eu tinha nossos professores que davam aula de biologia eram médicos. Davam aula de biologia, eu falava sobre as doenças, né? Eu lembro assim, aquele ciclo da doença, eles escreviam na lousa direitinho como evoluíam, sabe? Então, desde o colégio já tem essa tendência, assim, porque os professores, acho que talvez nos levassem também, né, para esse tipo de escolha. Você é muito influenciada pelos professores que você tem, né? Então, eu gostava da parte de biologia, meus professores eram médicos, assim, acaba sendo um modelo, na verdade. Além disso, por exemplo, a gente tinha aula de filosofia, de psicologia, teologia, então eram todos, e a grande maioria era médico, alguns outros eram psicólogos. Mas então eu acredito que a maior influência tenha sido os professores da escola, né? Que eu já gostava, associado a isso, eu tinha ótimos professores, né? Ótimos exemplos a serem seguidos. Em relação ao médico que me inspirou foi o Dr. João Tomás, né? Que ele foi o fundador da nefrologia pediátrica, né? Aqui no Brasil. Então, assim, ele é uma pessoa assim, excelente, com grande conhecimento, muito ético, né? E uma pessoa assim, muito acolhedora, né? Então, foi ele a grande inspiração para eu fazer nefrologia pediátrica, que é uma área na qual eu continuo trabalhando até hoje. Eu fiz faculdade em Rio Preto, eu vim fazer a residência aqui, né? Depois eu fiz a especialização, fiz mestrado, fiz doutorado e hoje eu atuo como docente, né? Então, a Escola Paulista de Medicina é como se fosse a minha casa, na qual eu passo a maior parte do meu tempo, né? A grande maioria dos meus amigos estão aqui, meus colegas também que são profissionais, né? Então, a gente tem a Escola Paulista, né, onde nós trabalhamos, onde eu trabalho, e minha casa, onde eu tenho minha vida privada, né? Sendo que de segunda a sexta-feira, e às vezes finais de semana também, eu fico aqui a maior parte do tempo.
Então, como eu disse no começo, assim, a Escola Paulista de Medicina é muito acolhedora, né? Mas não é só acolhedora, é um local onde tem, assim, muito conhecimento, né? Onde você pode exercer sua prática diária, agora com um pouco de dificuldade financeira, né? O que restringe um pouco a nossa atuação, principalmente em nefrologia pediátrica, mas por outro lado você tem alguns colegas que fazem pesquisas e você na verdade, você nunca para de estudar, né? Porque seus colegas sempre estão, assim, um passinho à frente ou estão estudando, mesmo que sejam de áreas correlatas, né? Então, por exemplo, a minha área, que é nefrologia pediátrica, o Dr. Sérgio Cavalheiro e o Mourão fazem cirurgia intraútero para correção de mielomingocele, que vai ter impacto na parte nefrológica e urológica, né? Então, muita gente não sabe, né, que existe esse tipo de cirurgia intraútero. Mas aqui para a gente é como se fosse uma rotina, não é verdade? Então você fica exposto, né, ao que acontece no mundo, tem conhecimento disso. Então você sempre fica atualizado e tem de se atualizar. Quando eu fiz o meu doutorado, eu fiz um estágio fora, né, nos Estados Unidos, e o que eu notei de diferente é que aqui, assim, como a gente tem menos recursos tecnológicos e menos dinheiro do que nos Estados Unidos, a gente acaba desenvolvendo um raciocínio clínico melhor. Então, mesmo sem os recursos, nós conseguimos fazer o diagnóstico e tratar os pacientes. Então, eu via lá, por exemplo, no dia a dia, que eu tinha mais facilidade que meus colegas, né? Para saber o diagnóstico, né? Para conduzir, saber os diagnósticos diferenciais, não dependia tanto de exames. Os exames eram mais para comprovação, né? Porque lá é tudo muito padronizado, né? Tem isso, você pede isso, faz isso, né? E até mesmo coisas não relacionadas à doença. Por exemplo, uma lesão de pele. Aqui se tiver uma lesão de pele, você identifica e trata. Lá não. Tem uma lesão de pele, você obrigatoriamente manda para o dermato. O dermato é que vai diagnosticar e tratar. Você não faz nada. Então, assim, você é nefrologista, você vai fazer aquilo, da sua especialidade. Tudo que for fora, você referencia. Aqui não, né? A gente trata a grande maioria das patologias, pelo menos em pediatria, né? Então, se uma criança tiver otite, eu vou tratar otite, eu não vou encaminhar para o otorrino, né? Então, a gente é muito mais generalista e tem uma capacidade de diagnosticar e tratar maior do que eles. Eles são não que não sejam bons, né? Mas essa parte de raciocínio clínico e tratar de uma maneira mais ampla, a gente conhece e sabe conduzir, né? Porque nós somos treinados para isso, né? Então, essa falta talvez uma falta de recursos financeiros e tecnológicos faz com que você desenvolva outras habilidades. Então, quando você trabalha no Brasil, você trabalha em qualquer lugar do mundo, né? Isso que é uma realidade, né? Se você trabalhar num país, se for para os Estados Unidos, ótimo, né? Se você puder exercer a medicina lá, você vai exercer até com mais facilidade, porque você tem mais recursos, né? Se você for para um país mais pobre, você vai ser capaz de exercer porque você desenvolveu essa habilidade, não é verdade? Vai ser diferente do que um americano ir para um país mais pobre. Eu acho que o impacto que eles sentem é maior do que o que a gente sente.